Meus irmãos, o profeta Oséias. O livro tem 14 capítulos, são 197 versos. A menção que o livro faz de Jeroboão II em 1:1 nos mostra que provavelmente o ministério de Oséias se deu por volta do ano 755 a.C. Seu ministério ocorreu em uma época de riqueza e prestígio do reino, e por isso não responderam favoravelmente ao desafio para mudarem suas atitudes. A nação estava bem-sucedida, gozavam de aparente paz, riqueza financeira, conforto político, e por isso rejeitaram as profecias de Oséias. Oséias é um livro, então, sobre o amor divino, confrontando a perfídia e os erros de seu povo. E como é muito comum aos profetas do Antigo Testamento, Deus chama Oséias para que ele experimente na sua realidade aquilo que Deus está transmitindo como mensagem ao povo. Qual era a mensagem? Eu sou um Deus fiel a vocês, como esposo fiel, e vocês são uma mulher de prostituição, que arrumam outros homens, que me abandonam. Mas apesar disso tudo, Deus ainda vem em resgate dessa mulher de prostituições e toma de volta para si, comprando. E aí Oséias então casa-se com uma prostituta, ela o abandona novamente por outros homens. Nesse processo ela é vendida e Deus ordena a Oséias, vai lá e compra ela de volta. E Oséias o faz. Nós podemos perceber então o profeta sofrendo angústias intermináveis, dores na sua alma, sendo fiel a uma mulher infiel. E assim ele sente e transmite como um pregador tudo aquilo que Deus está anunciando como mensagem. Eu sou fiel e vocês são infiéis. Eu os amo e vocês me traem. E é um convite, então, para confrontarmos o amor divino com a nossa perfídia e os erros como povo de Deus. O profeta é enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido e desviado, que havia virado as costas para Deus. Esse é o problema, meus irmãos, não só da nação de Israel naquela época, mas o nosso problema. Como viramos as costas a Deus? Como abandonamos, seguindo após outros deuses muito facilmente. É a nossa constituição natural. Daí o profeta Jeremias ter nos exortado de que o nosso coração, a sede das nossas vontades, que nos conduz, que nos guia, se constitui de algo corrupto e enganoso. Facilmente somos corrompidos, facilmente somos enganados. Não pense que seríamos diferentes de Eva, quando a serpente lhe ofereceu do fruto e ela aceitou. Também faríamos o mesmo, e assim o temos feito. Com isso, um dos propósitos do livro é transmitir um sentimento de vergonha ao povo pela infidelidade, incentivando-os a amar e obedecer a Deus. É triste saber que nos nossos dias os pastores se tornaram psicólogos do púlpito, acariciando o ego de pecadores em prostituição, que têm seguido após falsos deuses, afagando o coração de homens pecaminosos, homens que não são justos, mas pecadores, homens que não possuem em si mesmo graça alguma, nem santidade procedente de si mesmos. Por isso o livro traz essa mensagem tão importante e relevante à igreja evangélica dos nossos dias. Precisamos ter um sentimento de vergonha, porque somos infiéis. Precisamos amar a Deus e obedecê-lo. O livro então é dividido em duas partes. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Tema geral, o casamento de Oséias. Então ele começa nos capítulos 1 a 3 falando sobre o casamento em si, mostrando como era a dinâmica do relacionamento de Oséias. Como funcionou esse relacionamento.
No capítulo 1, então, do verso 1 a 9, ele vai registrar a constituição do laço matrimonial, o nascimento dos filhos, que também são mensagem de Deus. Deus utiliza o nascimento desses filhos para anunciar também a sua mensagem, usando toda a vida do profeta em todos os seus aspectos como um palco para anunciar aquilo que ele mesmo propagava como palavra de Deus. O capítulo 2, os versos 2 a 15, mostra a conduta adúltera de Israel como esposa de Yahvé e as medidas tomadas por ele para conquistá-la de volta. Então ele contrapõe lá no capítulo 2, de 2 a 15, como Israel se caracterizava como Gomer, e como Deus, no lugar de Oséias, agora vai conquistá-la de volta, vai trazê-la novamente. O capítulo 3, então, registra o início da nova relação matrimonial entre Oséias e Gomer. Esse jogo, então, vai acontecendo, ora Oséias e Gomer, ora Deus e Israel, demonstrando essa relação que o livro apresenta nos 3 primeiros capítulos. Cada uma dessas sessões encerra-se com uma mensagem de esperança. Capítulo 1, 10 e 2, 1. Depois o capítulo 2, 16 a 23. E por fim o capítulo 3, o verso 5. Cada uma das 3 partes que compõem essa primeira sessão encerram com uma mensagem de esperança, que é a possibilidade de redenção, de transformação daquela que é adúltera, daquela que vive em infidelidade. Portanto, o livro é um livro de esperança, de regozijo, de manifestação do amor contínuo, mesmo a pecadores que não se arrependem e que permanecem na sua pecaminosidade. Capítulo 1 a 3, o assunto predominante é o casamento, o nascimento dos filhos e a explicação dos nomes. E geralmente, nesse trecho que nós entendemos essa relação afetiva de Yahvé com a igreja, no lugar de Oséias e Gomer. Por isso é importante que você leia atentamente os capítulos 1 a 3, para que o restante do livro tenha um contexto apropriado de como funcionou esse processo de manifestação do anúncio profético por meio de Oséias. Nos capítulos 4 a 14, então, encontramos a segunda seção. Trata dos pecados morais, cultuais e políticos da nação. Os versos introdutórios do capítulo 4 determinam exatamente de qual enfermidade essas transgressões são apenas os sintomas. Então, quando nós entramos no capítulo 4, o profeta começa a destrinchar os resultados dessa vida de adultério, dessa vida de prostituições, e apontar o que é necessário para que a nação se arrependa e torne ao seu marido. E o verso 1 do capítulo 4 diz: porque nela, na terra de Israel, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Essa é a principal acusação que o marido tem contra a sua esposa. A minha esposa, ela não é verdadeira, ela não me ama e ela não tem me conhecido. Aqui o termo conhecer denota uma intimidade profunda, íntima. Meus irmãos, se considerarmos isso, como temos vivido diante do nosso Deus, será que temos vivido em verdade? Será que temos amado a Ele acima de todas as coisas? Será que a cada dia o nosso conhecimento tem se aprofundado? Às vezes nós desprezamos situações que a igreja demonstra isso claramente. Desprezo pelos meios de graça. A reunião de oração só aponta a soberba do povo de Deus que despreza o momento mais ímpar da vida cristã. Se você fizer um aniversário na semana, eu vou repetir de novo, eu não sou contra aniversários na semana. Eu só estou acusando vocês que vocês preferem festas do que o culto a Deus. Se mobilizam, se desdobram, se agendam para irem. Mas a reunião de oração, como a desprezam. O estudo bíblico, esse é mais desprezado ainda. Afinal de contas, nós somos doutores dos doutores de todos os doutores, mais sábios da teologia reformada do que qualquer homem sobre a face da terra. Sabemos mais do que Jó, muito mais do que Moisés. Os escribas e fariseus teriam aula conosco. Na verdade, são nécios,
insensatos, cheios de vã teologia, conhecimento humano, filosófico, perdem muito para os irmãos de pequena piedade que se debruçam sobre as Escrituras e a amam, praticando as verdades ali declaradas. De novo, eu não estou dizendo que a teologia é errada, eu só estou dizendo que ela não é o alvo principal. E assim continuam as acusações. O nosso conhecimento dele é pequeno, é superficial e não demonstra que estamos em um relacionamento profundo e íntimo com ele. O nosso amor, a verdade que praticamos, tudo isso só nos afasta de Deus mais e mais a cada dia. Gomer, ela era uma prostituta ativa. O termo utilizado aí no início do capítulo 1, mulher de prostituições, indica isso. Daí nosso primeiro ponto, uma união de desonra. O verso 1 fala sobre isso. Fala que naquele tempo veio a palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias. Literalmente Deus chama Oséias e diz a ele: Oséias, vai. E aí o verso 2 então nos diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Meus irmãos, eu fiz uma pesquisa agora e de fato, pequeno número de pessoas que se unem matrimonialmente a pessoas desquitadas, mães solteiras ou qualquer outro estado. Nós temos no Distrito Federal menos de 9% de casamentos assim. No século XXI, que se denomina tão liberal, que tem aprovado tanta coisa esdrúxula, ainda se mantém um padrão no que diz respeito ao matrimônio, da pureza, do significado daquilo que deve ser puro. Agora você pensa na época de Oséias, 700 anos antes de Cristo, casar-se com uma mulher que era uma prostituta ativa. Ela não estava aposentada, ela não tinha se arrependido, ela vivia em prostituição. Você já imaginou, na página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios lá da época de Oséias, publicados proclames lá, dizendo: Oséias solteiro, Gomer, prostituta. Não é divorciada, desquitada, solteira. Ela era uma prostituta. É a profissão dela. E Oséias assume essa mulher publicamente. E o primeiro filho não é um filho dele. É um filho de prostituições. Como que Israel olhava para Oséias? E a vergonha que ele então assume. A situação dele é uma situação drástica. E a mensagem do livro se inicia assim então: ele, solteiro, casa-se com uma mulher que não é honrosa. O que isso nos aponta então, em primeiro lugar, e a primeira mensagem que o livro começa nos falando é esta: isso mostra que Yahvé escolheu Israel quando este não era um povo virtuoso e dedicado. Lembre-se disso, não se esqueça disso no seu orgulho. Você é um pecador, você está no processo. E como é fácil nos esquecermos de como era a nossa pecaminosidade, como ela ainda continua em santificação. E a gente então se torna soberbo. Isso fica bem claro na história de Israel. De fato, o povo de Deus tinha outros deuses a quem amava e servia. Abra sua Bíblia lá no livro de Josué, para lermos o capítulo 24, os versos 2 a 4. Diz assim: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio,
e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Gênesis, o capítulo 31, o primeiro livro da lei de Moisés, chamado Gênesis, capítulo 31, verso 19. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. O verso 34 do capítulo 31. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Gênesis, o capítulo 35, os versos 2 a 5. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiam os filhos de Jacó. Voltemos a Josué, o capítulo 24. Josué, capítulo 24. Agora o versículo de número 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Profeta Amós, capítulo 5, os versos 25 a 26. Apresenta vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicote, vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Os irmãos, todos esses relatos aqui ilustram bem aquilo que já lá em Gênesis os patriarcas viviam. Esse amor e servidão a deuses estranhos. E quando a expressão vossos pais se apresenta, ela nos inclui nessa descendência. De constante elaboramos deuses em nossos corações. Bem declara João Calvino nas Institutos da Religião Cristã: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós somos assim como a nação de Israel, elaborando ídolos a quem servimos em nosso coração. Outros profetas usaram essa imagem da esposa infiel contra a nação de Israel. Na classe de Antigo Testamento nós temos estudado isso em profundidade. Jeremias 3, de 1 a 13, 31, 32 e o profeta Ezequiel 16, de 1 a 8 usam a mesma imagem de Israel como uma esposa que se prostitui, que adultera. É a imagem que representa também a igreja, que de constante abandona o seu único esposo por outros, traindo, rejeitando. Essa união de desonra aponta simplesmente aquilo que Oséias é chamado a anunciar e que Deus diz que ele deve viver. E a expressão comete grande prostituição, que aparece no nosso texto aí no verso 2. Na nossa versão, Almeida Revista Atualizada, diz assim: porque a terra se prostituiu. Mas o texto original diz: comete grande prostituição. Essa expressão indica que o povo desprezava completamente seu relacionamento privilegiado com o Senhor e agia em flagrante promiscuidade. Você vai ver isso lá em Êxodo 34, 15 a 16. Abra sua Bíblia lá, o segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 34, os versos 15 a 16. Êxodo 34, 15 a 16.
para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas os seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas prostituindo-se com seus deuses, façam que também os seus filhos se prostituam com seus deuses. Veja que mensagem terrível. A mesma ideia usada pelos profetas já foi anunciada pelo primeiro profeta Moisés, para que não se prostituam com outros deuses. O que é a prostituição? Vender-se por favores. De constante assim agimos, buscando favores em outros deuses, falsos deuses. Há um anúncio duro, um anúncio terrível. Temos cometido grande prostituição. Temos desprezado o nosso relacionamento com Deus. Isso fica claro no seu dia a dia. Quanto que você gastou com entretenimento esse ano já? Vamos contar do dia 1º de janeiro até hoje. Contabiliza aí, TV a cabo, internet, passeios, jogos. Eu queria que você considerasse isso em relação ao estudo das Escrituras. Quanto material literário, bíblico você comprou? Quantas vezes você leu mais, eu estou falando agora temporalmente, gastou mais tempo lendo e tendo prazer nas Escrituras do que você gastou pelo menos com um filme que em média é 2 horas? E eu sei que vocês não viram só um filme nesse período. Não estou falando que é ruim ver. Eu só estou dizendo que vocês preferem mais isso do que as Escrituras. É flagrante, é perceptível. Há mais prazer nisso do que em Deus. Daí a ideia de que vocês desprezam completamente seu relacionamento privilegiado com o Senhor. Eu falei isso agora há poucos dias. País comunista, um missionário infiltrado encontrou um grupo de cristãos que por anos e anos a fio se reuniam num calabouço. E um dia lá reunidos, cheios de euforia, disseram para aquele pastor: hoje você prega para a gente. E ali era proibido entrar Bíblias, quem fosse pego com Bíblias poderia até morrer, ou passar o resto da vida na cadeia. Então um daqueles irmãos tirou do bolso uma pequena folha de um dos capítulos de Efésios, que eles guardavam como algo muito precioso, e entregaram para aquele pastor e disseram: essa é a única porção das Escrituras que nós temos por anos e anos, e nela temos meditado todos os dias. Prega para a gente. E as lágrimas corriam, e havia euforia no rosto de cada um deles. Meus irmãos, anos e anos a fio, meditando com alegria em uma única página do livro de Efésios. Você tem toda a Escritura na sua mão, a hora que você quiser, aonde você quiser, no momento que você quiser. Mas sabe o que você faz? Despreza um relacionamento privilegiado com o Senhor. Esses irmãos se reúnem num calabouço frio, úmido, com medo de serem mortos, esporadicamente. Você pode vir quantas vezes você quiser a semana na igreja. Você tem tantas igrejas quanto você quiser para entrar vários dias da semana. E sabe o que você faz? Despreza um relacionamento com o Senhor, que é amoroso, que te busca no lamaçal e resgata você. E sabe o que você faz? Vira as costas para Ele e se prostitui com deuses falsos. Busca alegria em falsos esposos e deixa aquele que é o verdadeiro esposo. Isso se chama prostituição. Essa é a acusação da nação de Israel contra a nação de Israel, porque negligenciaram o verdadeiro marido. E aí a expressão que se apresenta no verso 2 do capítulo 1 de Oséias diz assim: desviando-se do Senhor, final do verso 2. Desviando-se do Senhor é um termo que está indicando um repúdio à autoridade e à liderança dele. Literalmente aquilo que eu falei há pouco, virando as costas para Deus.
Esse tem sido o nosso problema de constante. Deus nos exorta e nos exorta. Eu consigo entender um pouco daquilo que Oséias sente. Falando de uma nação rica, próspera, ele estava feliz com seus deuses. No púlpito, o ministro do Evangelho experimenta a mesma coisa. Eu queria que vocês estivessem aqui. O Ministério de Integração de Comunicação podia comprar uma GoPro e instalar aqui no púlpito. Vocês verem, tem cara de desdém, tem gente que ri, maneia a cabeça, tem gente que faz cara feia, tem gente que se desvia pelas portas laterais. E ainda dizem assim: ele não me cumprimentou no domingo, eu não saio daquela porta até que passe o último crente. Como é que eu me desviei? Não muda. Eu não estou falando em relação a mim, não. Eu estou falando em relação à mensagem. Aqui eu só sou mensageiro. E aí eu não tenho medo de dizer isso, eu sou confessional. Tudo que eu falo é o que diz a igreja. Não estou falando nada diferente dela. Eu sou um embaixador do reino, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se eu fosse falar de mim mesmo, eu ia falar totalmente diferente daquilo que eu tenho falado aqui, porque eu mesmo luto contra tudo aquilo que aqui eu falo, porque é uma mensagem para mim também. Nós cremos e temos professado que quando a palavra de Deus está sendo pregada, é o próprio Cristo nos falando, a mim e a vocês. Mas nós somos rebeldes, viramos as costas, nos desviamos dele. E vocês podem então um dia gozar disso. Quando estiverem aqui e observarem os maneios, as risadas, o desdém. Alguns fecham o coração, repudiam a autoridade, a liderança do seu Senhor, daquele que nos ama, que tem nos buscado e tem nos exortado. Eu consigo ver a cena de Oséias correndo atrás de Gomer nas madrugadas, enquanto ela se vendia a outros homens e dizendo: volta para casa. As crianças estão chorando, o lar está vazio. E enquanto ela ria e permanecia nas suas prostituições, sempre a expressão está no plural. Não foi um amante, foram muitos amantes. Israel não teve só um Deus, ele teve muitos deuses. O profeta Amós falou aqui de vários deuses que eles traziam consigo na caminhada do deserto. Nós somos assim, debaixo da proteção e da libertação de Deus, continuamos a portar deuses e deuses estranhos. Daí então vem o segundo momento, os filhos da desonra. Além de uma união desonrosa, nascem filhos da desonra. Versos 3 a 5, diz assim o profeta Oséias: Foi-se, pois, tomou a Gomer, filha de Diblaim, ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú. Farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Os filhos foram, na verdade, instrumentos usados por Deus para atrair o interesse do povo e transmitir a eles advertências quanto ao legado. O texto hebraico ele tem umas nuances que a gente perde na tradução para a língua portuguesa. E quando a gente vê o nome desses filhos, e Jezreel, ele é uma brincadeira com o nome Israel, eles são bem próximos. Xisreel e Israel são bem próximos na pronúncia hebraica. Como Lohuama, eu falei do ano passado que eu conheço um presbítero que deu o nome da filha dele de Lohuama. Na primeira vez que eu ouvi esse nome, eu não consegui me furtar aos pensamentos de que é desprezada por Deus. Quem daria um nome assim para o filho? A gente fica rindo, né, quando vê aquelas reportagens, João Arco e Flecha. Por que o pai dá um nome desse para o menino, né? Joaquim vai e volta.
A gente acha engraçado, isso acontece mesmo. Não é nada assim de comédia isso aqui não. Quando eles saíam na rua e chamavam das crianças, a comunidade olhava e falava assim: por que você está falando tão mal dos seus filhos? Outra coisa que eles sabiam, que Gomer era infiel. Não há garantia de que aqueles filhos sejam de Oséias. Eu consigo ver os burburinhos no mercado quando ele ia com as crianças e alguém falava assim: aquele ali não é a cara dele, aquele lá está muito loirinho para ser filho dele, aquele outro ali é mais japonês, hein? E Oséias ouvindo isso. E ainda o pior de tudo, quando ele tinha que chamá-los, os nomes eram uma afronta. E então Israel agora tem outra mensagem. O adultério e a prostituição de vocês traz um legado, traz uma descendência de tudo aquilo que vocês têm praticado de pecaminosidade. Viver longe de Deus traz resultados ruins. E eles vão ser invocados, nomeados, em um momento ou outro. A sua pecaminosidade vai ter filhos. E quando eles forem chamados, vai ser uma vergonha. E nomeá-los vai ser algo que publicamente vai envergonhar você, como acontecia com Oséias. O primeiro filho é Jezreel, que traduzido significa que Deus semeia ou torne frutífero. O grande problema é que o verso declara assim, verso 4: disse-lhe o Senhor, põe o nome de Jezreel. Deus tem feito o seu povo frutífero, ou Deus tem semeado fartamente entre nós. Mas olha o que diz o verso 4: porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. É isso que vai acontecer. Não vai ter nada de frutífero. O nome então lembra alguns dos momentos e acontecimentos mais sangrentos que caracterizaram a história de Israel. De novo, aqueles que têm participado na classe do Antigo Testamento já estudaram esse contexto, sabem muito bem do que se trata aqui. O primeiro momento é o derramamento do sangue de Nabote, lá em 1 Reis 21. Depois você pode ler este texto. Lá no vale de Jezreel. Logo depois, Jeú entrou em cena e foi a Jezreel para se vingar contra a casa de Acabe. Você vê isso lá em 2 Reis 9 a 10. Como nós já vimos agora nessa nova classe do Antigo Testamento, o contexto inicial de Jeremias é conclamando Israel, uma nação adúltera que abandonou o seu Deus fiel. E na classe anterior nós vimos esse contexto aqui, também de derramamento de sangue. Vejam como a fidelidade a Deus nos abençoa. Quando nós nos envolvemos no conhecimento dEle, como as coisas ficam claras. E então esse contexto de sangue é invocado aqui pelo profeta Oséias. A nação sabe que Jezreel era um vale onde muito sangue foi derramado. É isso que Deus vai semear entre eles. É isso que vai acontecer. Está vindo um momento de vingança. Mas esse Deus que manifesta a sua ira é também um Deus de amor. O nosso irmão seminarista Pedro vai pregar no capítulo 2, o verso 23, que fala sobre isso. E diz assim o verso 23 do capítulo 2 de Oséias: semearei Israel para mim na terra e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és o meu povo, e ela dirá, tu és o meu Deus. Então o jogo de palavras acontece aqui: semearei Jezreel e Israel para mim. Apesar de no início o texto dizer que vai vir puni-los, ele ainda é um Deus clemente e misericordioso. A pergunta 7 do Catecismo Maior do Westminster deixa bem claro que ele é um Deus de clemência, longânimo, amoroso, assaz benigno. Você tem se prostituído? Não tem amado verdadeiramente a Deus?
Deus ainda é um Deus de amor. E Ele pode mudar aquela semeadura de ira por uma de amor. Eu falo isso para quem participa da Santa Ceia. Se você julgar a si mesmo, não será julgado. Mas se você não se julga, já está condenado. Mas se você se julga, se arrepende, ela se torna uma mesa de comunhão, não de justiça, de amor, não de ira. Deus é assim. Apesar das nossas prostituições, do nosso adultério, Ele ainda nos perdoa e nos busca para si. Então em Oséias 2:23 vemos a promessa de que esse nome simbólico de julgamento de um dia será transformado em redenção. Por isso eu quero convidar você para nessa manhã pensar e meditar. Estamos desonrando no marido e esposo o nosso Senhor? Será que estamos nos assemelhando a Gomer quando foi procurada por Oséias? Ou Israel? Será que temos desonrado a Ele? Será que nosso matrimônio é esse matrimônio que aponta essa desonra? Segundo, quais consequências são enviadas a fim de lhe chamar ao arrependimento? Pensa nisso. O que tem acontecido? Que tem demonstrado que Deus tem punido você por causa desse adultério espiritual? É um alerta. Quais os filhos que você tem gerado? Deus quer semear redenção na sua vida, não a ira dele. Arrependa-se enquanto ainda é tempo. Volte-se àquele que é fiel. Viva em fidelidade. Demonstre verdade e amor para aquele que é o seu marido fiel, conhecendo-o em profundidade. Oremos. Senhor, nós de fato somos como Israel, buscados em nossa prostituição, quando ainda servíamos a outros deuses. Mas no nosso caminhar contigo nos desviamos novamente, tornamos atrás, como Israel fez, como Gomer o fez. E apesar da fidelidade do Senhor, nosso esposo, do seu amor que não pode ser medido, nós o abandonamos de constante por outros que não são fiéis, que não se comparam ao nosso Deus. Quanta prostituição! Por favores tão mesquinhos, tão pequenos e sem significado. Mas o Senhor enviou o seu Filho amado e nos resgatou da nossa perdição. E nos tomou para si. Nós que fomos criados em santidade lá no jardim, caímos e nos prostituímos. Nós que agora somos resgatados por Cristo e recebemos mensagem tão dura de Oséias para não tornarmos a prostituição, mas permanecermos fiéis ao nosso esposo e o amarmos de todo o nosso coração. Ajuda-nos na manutenção, ó Pai, desta verdade, para a experimentarmos em profundidade no nosso ser. É o que nós rogamos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém.